Queridos, no mesmo espírito dessa música tão linda que a gente acabou de cantar aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Um texto belíssimo, que inclusive serve de base para essa música que acabamos de cantar juntos aqui, que tanto edifica a nossa vida, tanto alegra nosso coração, tanto fala a nossa alma. Se você nos visita hoje, além de dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu quero que você saiba que nós estamos há algumas poucas semanas nessa série de mensagens aqui na igreja, chamada Espiritualidade Viva, e a cada domingo a gente reflete aqui juntos sobre a mensagem de um dos salmos da Bíblia. Esse livro conhecidíssimo, fascinante, belo e cheio de mensagens maravilhosas para o nosso coração, vindas do coração de Deus. E nós temos então procurado cultivar juntos como igreja essa relação com Deus, que nós chamamos de espiritualidade viva, de fato viva, vibrante, relevante, pertinente à nossa vida e ao nosso cotidiano. E hoje eu convido você a considerar as palavras do salmista nesse texto maravilhoso do Salmo 46. Caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui nessas TVs à frente do palco. Você que acompanha a transmissão online vai ver também o texto sendo projetado na sua tela. Diz assim o texto, nós vamos ler os 11 versículos desse salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos orar? Senhor, é diante desta palavra que o nosso coração está nessa manhã. Diante deste texto, não apenas bonito pela mensagem que comunica, mas vivo e poderoso porque é a tua palavra deixada a nós. E nós te pedimos nessa manhã que a tua palavra faça os efeitos que apenas ela, no poder do teu Espírito Santo, é capaz de realizar em nosso interior. Deus, estamos aqui e o Senhor sabe quanta fome há no nosso coração por aquilo que só o Senhor pode oferecer. O Senhor sabe quanta sede há na nossa alma por aquela água viva que só o Senhor pode nos dar e nos dessedentar. O Senhor sabe quão confusos nós nos sentimos tantas vezes e quão indevidamente saciados com outras coisas nós nos sentimos, tão ocupados, tão distraídos, tão muitas vezes malnutridos por outros sentimentos e por outras coisas dessa vida e desse mundo, enquanto dentro de nós continuamos famintos e sedentos do verdadeiro alimento e da verdadeira bebida que só o Senhor pode nos oferecer. Então eis aqui a nossa vida nessa manhã. Trazemos aqui aquilo que somos e aquilo que temos. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece as nossas alegrias e as nossas dores, Senhor. O Senhor sabe aquilo que tem o poder, inclusive, de tirar o nosso coração desse lugar nessa manhã e fazer-nos pensar em coisas e pessoas que nos enchem a alma de preocupação, às vezes de tristeza, às vezes de frustração. Senhor, apenas esse encontro vivo com o Deus vivo que se faz presente em nosso meio nessa manhã pode mudar o nosso coração,
pode nos dar rumo, direção, visão clara, alegria, esperança, confiança, estabilidade. Todas essas coisas que nós tanto necessitamos, Senhor, nós encontramos e encontraremos abundantemente no Senhor. Então ministra, Senhor, a Tua graça e a Tua palavra ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, viver é bom, já dizia o Cazuza, naquela música antiga dele chamada Solidão que Nada. Viver é bom nas curvas da estrada, viver é bom, partida e chegada, solidão que nada. E a gente concorda com Cazuza. Viver é bom, a gente gosta da vida. Nós somos pessoas, em boa parte do tempo, otimistas, motivadas, alegres, esperançosas com relação à vida, mas a gente também sabe que essa mesma vida boa, essa mesma experiência de vida que pode ser chamada por nós de experiência boa, é também uma vida cheia de perigos, é também uma vida cheia de ameaças, é também uma vida potencialmente cansativa, cheia de cansaço. E eu acho que você não precisa se esforçar muito para concordar com isso que eu estou falando, basta viver. Basta estar nessa mesma estrada, nessa mesma experiência de vida. E nesse contexto, nessa percepção da vida como ela é, em que facilmente nós podemos nos sentir vulneráveis. E vulneráveis diante de tantas situações que parecem complexas demais e desafiadoras demais para que a gente dê conta. É que a gente percebe a necessidade real de encontrarmos um refúgio. É nessas circunstâncias que nós percebemos a necessidade real de encontrarmos um lugar, um relacionamento ou alguma circunstância que seja considerada por você e por mim como um refúgio, um lugar seguro, em que a gente se sinta protegido para, pelo menos, descansar e recobrar as forças que o cansaço roubou de nós na vida. E a gente lida com essa ideia de refúgios muitas vezes em muitas circunstâncias da nossa história. Por exemplo, você pode estar caminhando na rua num dia normal de trabalho e ser surpreendido por uma grande chuva, uma grande tempestade que você não esperava. Você não está com capa de chuva, muito menos com guarda-chuva. Você se pergunta, sobretudo se caminha pelas ruas do centro da cidade, como é que aquelas pessoas em 2 minutos passaram a encontrar aqueles guarda-chuvas e oferecerem a você por R$30, né? Olha o guarda-chuvão, você fala, meu Deus, estava sol há 15 minutos atrás e o cara estava vendendo bala. E de repente ele tirou de algum bueiro o guarda-chuva, né, para oferecer. Mas quando essas coisas acontecem, a gente está na rua, uma reação quase que imediata da gente é procurar um abrigo dessa chuva, um refúgio para aquela chuva. Pelo menos uma marquise, para que a gente não se molhe tanto, ou um comércio, um estabelecimento que a gente entre e fique um tempo enquanto espera a chuva estiar. Quem está acostumado a fazer trilhas, quem já participou alguma vez, ou pelo menos viu alguma matéria falando sobre corrida de montanhas, por exemplo, em que algumas pessoas percorrem trilhas por dentro da mata e às vezes atravessam de uma cidade para outra pelas montanhas. Esses atletas, essas pessoas sabem como que é importante no percurso, que é extremamente extenuante e cansativo, ter ali uma base, uma casinha ou algum acampamento montado que é chamado exatamente de refúgio, para que ali aquelas pessoas possam descansar, se hidratar, ter algum cuidado médico. Se eles fazem isso durante a madrugada, eles possam não apenas dormir, mas também fazer a sua alimentação, a sua refeição. É chamado de refúgio. Quem vive o terror de uma guerra sabe como é importante ter um lugar seguro o suficiente para se proteger dos ataques, dos bombardeios, das explosões, e a gente vê sempre nos noticiários de guerra isso, né? Construções com aqueles bunkers, com aquelas áreas protegidas e isoladas para que as pessoas tenham um abrigo seguro e protejam a sua vida. E eu te pergunto então, hoje, nessa manhã, onde você se sente seguro? Que tipo de circunstância de vida transmite a você a sensação de que você está seguro, como que num refúgio? Esse é o tema principal do salmo que a gente está lendo, o Salmo 46. Esse salmo lindo fala e reconhece
que a vida é marcada por adversidades e por tempos críticos. E a gente leu e vamos reler alguns trechos desse salmo que deixam isso em evidência. A vida que a gente vive, que a gente conhece, é marcada por adversidades, tribulações e tempos críticos que revelam a nossa fragilidade, a nossa limitação diante dos desafios grandes e complexos que muitas vezes enfrentamos. Mas esse salmo também nos fala dessa relação tão viva com Deus e tão próxima de Deus que nós percebemos e cremos que esse Deus se torna para nós o grande refúgio da vida. Que esse Deus se torna para nós esse abrigo seguro que nos faz sentir que estamos protegidos, que estamos em segurança. O Salmo 46 é um texto muito conhecido. Talvez ele esteja lá naquela lista dos salmos prediletos de muitas pessoas. E a pessoa lê o Salmo 46 com o mesmo calor no coração, com a mesma devoção que lê o Salmo 23, o Salmo 37, o Salmo 139, o Salmo 121, os salmos preferidos. E o Salmo 46 está lá. Esse primeiro verso ecoa na mente, no coração dos cristãos por gerações. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro sempre presente, auxílio sempre presente na hora da tribulação ou na hora da adversidade. E a gente faz música desse salmo. E a gente ora esse salmo. E a gente repete para o próprio coração esse salmo. Ele é maravilhoso. E embora muito conhecido, e mesmo muito conhecido, esse texto nos apresenta algumas verdades que são tão simples e que, a despeito de sua simplicidade, muitas vezes elas passam despercebidas por nós. Esse texto em especial que lemos fala sobre 3 grandes verdades que eu queria considerar com você nessa manhã. E essas verdades se apresentam bem divididas na sequência do texto. Do verso 1 ao verso 3, o salmista fala sobre a primeira grande verdade desse texto, que é a proteção de Deus. Na sequência, do verso 4 ao verso 7, o salmista fala sobre a presença de Deus. E no trecho final, do verso 8 ao 11, o salmista fala sobre o poder de Deus. 3 coisas que nós precisamos pensar, considerar, conhecer nessa construção, nesse cultivo de uma relação com Deus que é viva, dessa espiritualidade viva. A realidade da proteção de Deus no meio do seu povo, a realidade da presença de Deus com o seu povo e a realidade do poder de Deus sobre a vida do seu povo. Então vamos começar do começo, falar sobre a proteção de Deus. O início desse texto, logo no começo você pode perceber que essa proteção de Deus, da qual o salmista fala, se dá num contexto aparentemente de uma natureza em desordem e em fúria. Veja os 3 primeiros versos novamente comigo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Essa é a razão, diz o salmista no verso seguinte, de não temermos. Por isso não temeremos, e aí entra o cenário crítico. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você consegue imaginar a cena que o salmista está descrevendo aqui? Porque ele fala de terra em tremor, ele fala de montes afundando no coração do mar e ele fala de águas turbulentas, águas agitadas, águas em fúria. Muito provavelmente o autor aqui está buscando imagens que sejam capazes de expressar a desolação que algumas circunstâncias que nós enfrentamos podem produzir na vida da gente. Como disse o Fernando algumas semanas atrás aqui na igreja, muito bem, essa é uma beleza singular dos salmos. A linguagem poética do salmista empresta imagens para a nossa compreensão que às vezes a simples narrativa não nos permite ter. E aqui o salmista intencionalmente desenha um cenário para você e para mim de uma natureza em fúria descontrolada. Imagine-se num forte terremoto, onde você não tem onde se apoiar. Tudo é instável, tudo treme debaixo do seu pé. Você perde o equilíbrio, você não pode ficar de pé, nada permanece no mesmo lugar. Imagine-se nessa cena. Imagine-se a deriva no meio de um oceano em fúria. No meio do oceano. Ventos fortíssimos, ondas gigantes,
e você ali, completamente à deriva. Imagine se no alto de uma montanha, que você decidiu escalar, ou que você decidiu subir, e quando você já se aproxima do final, quando você já se aproxima do cume daquela montanha, ela desmorona, tudo vem abaixo e você nela. E me diga, não é assim que muitas vezes nós sentimos que a vida faz com a gente? O autor é intencionalmente exagerado na linguagem? Eu creio que sim. Mas ele não exagera na realidade que a imagem descreve. Muitas vezes você não tem a sensação de que tudo aquilo que parecia em perfeito equilíbrio e harmonia simplesmente passou a chacoalhar e nada mais ficou no lugar, e nem você. E que algo aconteceu, algo se deu em sua vida, que você tem a sensação de que não consegue, ou que talvez não conseguirá mais ficar de pé de novo. Você nunca teve a sensação de estar vivendo um tipo de circunstância tão adversa, tão hostil, tão difícil, que parece que as ondas dessas circunstâncias contrárias tentam fortemente afogar você e fazer a sua vida naufragar? E por vezes o sentimento que vem ao seu coração é de que a esperança se foi, que o que aguarda você é o fundo desse oceano, não há resgate, não há esperança para continuidade. Muitas vezes a sensação que temos não é de que na vida nós escalamos uma montanha com habilidade, com atenção, com os equipamentos certos, estamos alcançando um lugar mais alto, estamos caminhando na direção de uma conquista, estamos trilhando um caminho estável e seguro, quando de repente, não necessariamente por uma imperícia nossa, aquele monte que a gente estava escalando se derrete, se desmorona, não existe mais, foi tudo perdido, comunicando ao nosso coração a ideia de que todo esforço, todo investimento emocional, financeiro, físico, foi em vão, foi trabalho jogado no lixo. Não é assim que muitas vezes a gente sente que a vida faz? Mas esse não é um salmo de desespero. O salmista não fica descrevendo aqui um cenário caótico e dizendo, eis aí a vida da gente. Esse é um salmo, na verdade, de esperança e de confiança. Por quê? Por que esse é um texto de confiança e um texto de esperança? Porque mesmo no contexto mais desfavorável, o salmista pode fazer uma declaração. É nesse contexto completamente hostil e desfavorável que o salmista diz algo: eu tenho a certeza da proteção de Deus. Por isso que ele está dizendo, Deus, e ele começa não com o caos, ele começa não com o oceano em fúria, os montes se derretendo, ele começa com Deus, ele diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Depois ele descreve a adversidade. E eu te pergunto mais uma vez, como fiz há pouco, qual tem sido o seu refúgio nessa vida? Onde você se sente seguro? Onde você se sente abrigado e protegido? Por que essa pergunta é importante? Porque algumas pessoas colocam e têm colocado toda a sua confiança, toda a sua fé, que é sinônimo do que é confiança, em coisas que não podem, de fato, servir de refúgio para a vida. Quantas pessoas colocam toda a sua confiança no dinheiro como um bom refúgio para a vida? E aí, porque elas colocam a confiança no dinheiro, o que elas fazem? Elas se dedicam demais, elas trabalham demais, elas poupam demais, elas fazem tudo que podem com toda a habilidade e inteligência que possuem, com todos os bons conselhos que podem cercá-las para poupar, acumular, progredir, prosperar, e muitas vezes, a despeito de muitas dificuldades, essas pessoas conseguem alcançar um patamar econômico e financeiro inimaginável, talvez até mesmo para elas algum tempo antes.
Para seus amigos e familiares, com certeza. Mas por quê? Porque ela colocou um foco em sua vida. Eu preciso alcançar um determinado número, eu preciso chegar num determinado patamar, porque quando eu alcançar esse patamar financeiro, eu estarei num verdadeiro bunker, num lugar seguro, protegido para a minha vida, amparado. Só que aí pode acontecer do filho pequeno dessa pessoa ser diagnosticado com uma doença rara, grave, que nem todo o dinheiro desse mundo pode curar. O máximo que vai fazer é dar algum tratamento paliativo pelo pouco tempo de vida que resta para aquela criança. E aquele sujeito descobre que o dinheiro não era um refúgio tão seguro assim. Quantas pessoas fazem da sua formação profissional o refúgio de suas vidas? Quantas? E porque colocam esse projeto em suas vidas, elas adiam outros projetos e outros sonhos. Casamento, o casamento fica para depois. Ter filhos, nem pensar em filhos agora. Irresponsabilidade ter filhos sem ter estabilidade profissional, estabilidade econômica e financeira. Quantos casais conversam assim hoje em dia, um com o outro e com os amigos? Não, os filhos vão ficar para depois, se é que teremos. Não, a data do casamento vai ficar para depois, eu preciso alcançar alguns lugares profissionais. Primeiro, investe em tudo na carreira, investe em tudo na profissão. E às vezes uma canetada política, uma oscilação da economia, muda todo o cenário, e alguém que achava que o título ou a posição profissional bem estabelecida, depois de anos de intensa dedicação, abrindo mão de outros sonhos e projetos, em nome daquela realização profissional, aquilo simplesmente desaparece como neblina. Quantas pessoas fazem dos seus amigos, da sua família, da sua rede de relacionamentos um seguro, um refúgio, um abrigo? E tantas vezes se dão conta depois, frustrados e tristes, que alguns amigos deixaram ela para trás, que os seus familiares não foram para ela aquilo que ela esperava que fossem, que a sua rede de relacionamentos era mais frágil que uma linha de costura. Queridos, mas esse texto diz que Deus não é apenas um refúgio seguro. Ele usa duas expressões para Deus aqui. Ele diz que Deus é refúgio, mas que Deus também é a fortaleza do seu povo. Você precisa pensar com a mente do salmista quando você ouve essa expressão. O que é uma fortaleza? Enquanto escrevia esse salmo, o salmista lidava com a realidade de cidades que eram fortificações, cidades que eram delimitadas pelos seus muros. E quanto mais altos e espessos eram os muros de uma cidade, mais ela se parecia com uma fortaleza segura, intransponível, bem guardada. E aqui o salmista está dizendo que Deus é como essa fortaleza para o seu povo, que cerca a vida do seu povo. E queridos, não importam quão elevadas sejam as fortalezas que esse mundo nos apresenta, nenhuma delas é alta o suficiente, nem forte o suficiente para nos deixar verdadeiramente seguros. Não importa. Não há lugar nesse mundo. E você pode dizer, eu vou sair do Brasil porque aqui não é seguro, e você pode ir para um outro lugar, entendendo que pelos índices daquele país de segurança, economia, qualidade de vida, você estará mais seguro. Isso tem um limite. Não há fortaleza tão alta, tão intransponível, que a gente diga, encontrei um lugar verdadeiramente abrigado e seguro para mim, mas com Deus não é assim. Se você correr para Deus, você vai sempre encontrar proteção, e uma proteção que não falha. Essa era a certeza do salmista. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o socorro, Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Em Deus eu encontro esse verdadeiro bunker para a alma em tempos da adversidade. Essa é a razão do salmista falar, por isso não temeremos. Não é assim que ele começa o verso 2? Por isso não temeremos. Não é pelo que nós temos, não é pelo que nós poupamos,
não é pelo que nós construímos ao longo de uma vida, não é pelo que somos, pela nossa personalidade, pelas nossas características emocionais ou físicas, é por quem Deus é. Por isso não temeremos. O salmista não nega a realidade hostil da vida. Ele reconhece que a vida é um lugar de perigo, de desafios, de tristezas, de lutas. Mas ele está dizendo, a despeito da vida ser assim, e a despeito de eu ser alguém frágil para essa vida como ela se configura, eu tenho a Deus, e quem tem Deus e quem corre para Deus, encontra nele sempre um refúgio e uma fortaleza seguros, para o coração e para a alma. Essa é a primeira verdade que esse salmo trata, a proteção de Deus. Nós contamos com a proteção de Deus. Se você é alguém que ama a Deus e faz parte do povo de Deus, se você é alguém que rendeu seu coração a Jesus Cristo e se tornou seu discípulo e caminha com Cristo, na família de Deus, na comunidade de Deus, no povo de Deus, você é alguém que pode dizer ao seu próprio coração, a despeito das tribulações mais severas do viver, ainda que o inferno se levante contra mim, o meu Deus é o meu protetor, o meu Deus é o meu abrigo, o meu Deus é o meu refúgio. Segunda verdade que esse texto nos fala é sobre a presença de Deus. Os versículos de 4 a 7 nos falam sobre essa presença de Deus no meio do seu povo. Veja como começa o verso 4. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, presença de Deus, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Há um contexto importante aqui nesse trecho do Salmo para a nossa compreensão. Muito provavelmente o salmista está recordando algum momento na história em que Jerusalém, a cidade santa, estava sitiada por povos inimigos. Ou essa era uma realidade do momento em que o salmista escreve o salmo, ou ele escreve a partir de uma memória, de um tempo de perigo, em que os muros de Jerusalém estavam sob a ameaça de povos inimigos, de um exército inimigo, que buscavam invadir as suas fronteiras, saquear os seus habitantes e conquistar o seu território. Tem uma outra coisa interessante aqui nesse trecho que a gente leu, porque o verso 4 começa dizendo assim, há um rio, cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o salmista está falando de Jerusalém. E se você tem alguma noção de geografia bíblica, você sabe que Jerusalém não tem rio, porque Jerusalém é uma cidade edificada entre montanhas a 800 metros de altitude do nível do mar. Não tem rio em Jerusalém. Então, que rio é esse que o salmista diz que traz alegria para Jerusalém? Que rio é esse que o salmista diz que traz alegria para a cidade de Deus? E aqui eu acho essa declaração linda. E a gente precisa refletir sobre ela. Porque o salmista está dizendo que a cidade de Deus é regada pelo rio da graça de Deus. O salmista está falando, mais uma vez, poeticamente, desse lugar em que Deus habita. E esse lugar em que Deus habita é maravilhosamente o mesmo lugar em que habita o povo de Deus. O salmista está dizendo, Deus habita com o seu povo. E o salmista está dizendo o seguinte, olha, do lado de fora dos muros da cidade, há perigos e ameaças constantes. Um exército inimigo do lado de fora ameaça as fronteiras de Jerusalém, a cidade santa, o tempo todo, mas olha, dentro da cidade há um rio que flui, que alegra a cidade de Deus, o lugar da morada do Altíssimo. Toda hora o salmista está colocando em contraste as ameaças reais dessa vida com a realidade maravilhosa da presença de Deus no meio do seu povo e estabelecendo a você e a mim a diferença dessas coisas. De um lado, nós olhamos para os limites dos muros da cidade, para o exército inimigo ameaçando, mas do outro lado, nós olhamos para a presença de Deus no meio do povo, trazendo alegria para o seu povo, e Deus sendo chamado pelo salmista de o Altíssimo, aquele que está acima, aquele que vê do alto, aquele que é maior, aquele que é soberano, aquele que é mais forte,
Assim como as águas correntes de um rio levam vida por onde passam, o salmista entende que no local em que Deus habita, Ele faz fluir o rio de sua graça, que produz vida, que comprova que a presença do próprio Deus está no meio do seu povo. E queridos, a Bíblia nos ensina, especialmente no Novo Testamento, e o João leu um texto aqui hoje para a gente na abertura do culto, do Evangelho de João, que é maravilhoso, que mais uma vez a Bíblia nos ensina que Deus não está restrito a um local sagrado onde Ele habita, um local sagrado onde Ele se manifesta, mas a Bíblia e o Novo Testamento de modo especial nos ensina que aquele Deus que enche todas as coisas em todos os lugares habita especialmente no meio do seu povo. Há um trecho lindo da Bíblia que diz: eis o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. Deus decidiu habitar em nosso meio. Deus vem com a sua presença para o meio do seu povo. Nesse contexto, nós podemos entender o que o salmista está dizendo aqui. Deus é o próprio rio. Esse rio que metaforicamente ele fala que corta Jerusalém, é na verdade a presença do próprio Deus. Ele é a fonte da vida do seu povo. O Espírito de Deus que habita em nós é um rio de água viva que não cessa de fluir em nosso interior. Deus está no meio do seu povo, Ele é o bendito provedor do seu povo. Deus está no meio do seu povo, Ele é o defensor do seu povo. É isso que o salmista está dizendo aqui, por isso ele repete o refrão do verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele está conosco. Não é uma confiança do coração, não é uma projeção das emoções para que algo positivo aconteça, ou para que pensando positivamente coisas boas sejam atraídas à sua vida, não, é uma realidade incontestável, no coração do salmista e no coração de cada homem e mulher que conhece a Deus. Nós sabemos, você sabe que é possível fazer essa afirmação, a despeito das ameaças reais da vida, a despeito do dia difícil, a despeito da estação sombria, a despeito das tribulações as mais hostis, eu posso declarar ao meu próprio coração, a presença do meu Deus não se apartou de mim, Ele está comigo, Ele habita comigo, o Senhor dos exércitos está conosco. E se você é parte da família de Deus, você é parte dessa cidade em que Deus habita com o seu povo. E você pode dizer, assim como o salmista disse, no verso 5, olha que coisa linda. Deus nela está, não será abalada. Você consegue mais uma vez imaginar isso? É do lado de fora, do outro lado dos muros da cidade, o grito e as ameaças de um exército adversário dizendo que vai invadir aquela cidade, matar os seus habitantes, tomar as suas riquezas, conquistar o seu território. Só que do lado de dentro há um povo que anda com Deus, dizendo o seguinte: Deus está aqui, Deus está no meio desse povo, essa cidade não vai ser abalada. Deus está com o seu povo. E ainda mais, olhe mais uma vez, como eu disse, para a afirmação do verso 7, esse refrão que vai se repetir lá no final do texto: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridos, não é apenas a certeza então de que Deus está entre nós. Não é apenas a certeza de que Deus habita no meio de sua igreja e que faz morada em mim e faz morada em você. Mas de quem é esse Deus? Como ele é descrito aqui? Ele é descrito como o Senhor dos exércitos. Então pense no coração do salmista escrevendo esse texto. Há um exército inimigo do lado de fora? Há um exército poderoso fazendo as suas ameaças do lado de fora? Qual exército tem mais força? O dos homens ou o de Deus? Porque o salmista está dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Qual lado está mais forte? Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. Todos os anjos estão sob o seu comando. Até os demônios estão debaixo da autoridade de Deus. Todos os reis
também estão debaixo da autoridade de Deus, porque a Bíblia diz que é Deus quem ergue reis e é Deus quem abate reis. É Deus que edifica reinos e é Deus quem derruba reinos. A Bíblia e esse texto estão falando ao nosso coração que o nosso Deus é todo-poderoso e totalmente soberano. Em outras palavras, queridos, não importam os riscos e os perigos que a igreja de Deus enfrente. E você sabe que quando a Bíblia fala sobre a cidade santa, ou quando a Bíblia fala sobre a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o Novo Testamento vai trazer para nós o entendimento de que essa é uma fala sobre a igreja, o povo de Deus, a igreja de Jesus. Não importam os riscos e os perigos que a igreja de Deus enfrente, que você e eu, como sendo igreja de Deus, enfrentemos ameaças, crises econômicas, perseguição, problemas sérios de saúde. Todas essas coisas nós temos vivido nos últimos anos, queridos. Todas essas coisas nós temos vivido nos últimos anos, e sobre essas coisas o que você e eu podemos afirmar, senão que o Senhor dos Exércitos está conosco. Se o Deus Todo-Poderoso está no meio de sua igreja, se Ele está conosco, nós não seremos abalados, é uma promessa. Porque é Deus quem preserva a nossa vida. É Deus quem guarda a nossa vida. E ainda mais, o texto diz que Deus não é apenas o Senhor dos Exércitos, mas é o Deus de Jacó, que é a nossa torre segura. Quando a Bíblia fala sobre Deus de Jacó, ou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ela está falando do Deus que tem uma aliança com o seu povo. Um Deus que estabelece uma aliança com o seu povo, que não esquece da aliança que tem com o seu povo e que cumpre a aliança que tem com o seu povo. Então o salmista, quando diz o seguinte: eu tenho uma torre segura, um lugar estável, e essa torre segura é o Deus de Jacó, ele está dizendo o seguinte: o meu Deus é o Deus que tem uma história com o seu povo de fidelidade, de provisão, de manifestação do seu poder. Ele foi fiel ao seu povo, mesmo quando o seu povo foi infiel a ele. Ele manteve os termos de sua aliança. Esse Deus fiel, que não muda, é a nossa torre segura. Nele nós confiamos, queridos. Pode faltar para você a ajuda dos homens, pode faltar para você a ajuda do governo, pode faltar para você a ajuda da justiça humana, pode faltar para você a ajuda da medicina, mas olhe a garantia para a sua vida e para a minha vida registrada no verso 5, a segunda parte do verso 5. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Muitas vezes o nosso coração anestesiado para a realidade de Deus na vida da gente, cegados para qualquer tipo de visão ou discernimento espiritual e vivendo como as outras pessoas vivem, materialistas, apegados apenas ao que os olhos veem. Quantas vezes a gente fica como que clamando em mendicância pelo auxílio dos homens, pela ajuda das instituições, pelo socorro que uma outra pessoa tão limitada quanto nós pode vir prestar a nós, e nós nos esquecemos da beleza dessa declaração como uma promessa sobre a nossa vida. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Quando o dia de hoje começou, quando você abriu os seus olhos e teve o seu primeiro discernimento de que acordou, estava vivo e tinha um dia de domingo pela frente, o seu Deus já havia se levantado para vir em seu auxílio, para esse dia. E sabe o que vai acontecer amanhã? Quando o romper da manhã chegar, o nosso Deus virá novamente em nosso auxílio. Por quê? Porque Ele prometeu fazer isso. E nós contamos com isso. A presença de Deus é a segunda verdade que esse texto maravilhoso fala. E por fim, a terceira verdade desse texto. Primeiro, então, nós falamos sobre a proteção de Deus. Em segundo lugar, sobre a presença de Deus no meio do seu povo. E agora a terceira e última verdade desse texto fala sobre o poder de Deus. Nos versículos finais desse salmo, eu não sei se você nota, mas a cena muda. Porque já não é mais sobre os abalos da natureza em fúria, que o salmista fala aqui. Não é mais sobre a cidade sitiada pelos inimigos,
O que ele descreve aqui nos versos finais do Salmo é o cenário do fim de uma guerra, o fim de um combate. Olha o que diz a partir do verso 8 o texto. Venham, é um convite. Venham, vejam as obras do Senhor. Vejam seus feitos estarrecedores na terra. Então o salmista está convidando o próprio povo a olhar os feitos de Deus e reconhecer que há um Deus vivo, há um Deus atuante, há um Deus que continua agindo. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Sabe o que o salmista está dizendo? Toda a terra pertence ao Senhor. Nada escapa aos seus olhos, nada escapa do seu poder. Não há soberano desse mundo, não há autoridade nesse mundo que não se vergue diante da autoridade do nosso Deus. Ele põe fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Algumas versões mais antigas trazem a versão destrói os carros no fogo. Sejam carros, sejam escudos, é a ideia de algo que é usado pelo exército adversário para também se proteger quando atacado. É um escudo de proteção ou um carro que abriga. E o texto está dizendo que Deus pega essa proteção e destrói no fogo. É uma declaração do salmista sobre a vitória do Senhor, sobre os inimigos que se levantam contra o povo do Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é isso. Há um Deus que venceu e que já está convidando a você e a mim para ver essa vitória, o resultado dessa vitória. É Deus determinando o fim da batalha e mais, é Deus lutando e vencendo em favor do seu povo. E queridos, os tempos são outros. As armas são outras. Hoje, se fôssemos escrever esse salmo, não falaríamos necessariamente de arco, lança ou escudo. Mas embora o tempo seja outro e as armas sejam outras, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo Senhor que se levanta para lutar as lutas do seu povo. Ele é o mesmo Senhor que protege o seu povo, está no meio do seu povo e exerce o seu poder para defender o seu povo e batalhar as suas batalhas. E aí o texto tem um trecho lindo, provavelmente você conhece, e como muitos outros cristãos, provavelmente você ama esse texto. O verso 10, o iniciozinho, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Quantas vezes as pessoas já não usaram esse texto para consolar a outra, dizendo o seguinte: olha, você está lutando, você está batalhando, você está aí, mas olha o que Deus está dizendo para você: para de lutar, porque Ele é Deus e Ele luta por você. É verdade que Deus luta por nós, é verdade, mas esse texto, esse trecho, não é uma palavra de Deus dirigida ao seu povo. Esse parem de lutar não é para você nem para mim. Esse parem de lutar é uma declaração de Deus aos inimigos do povo de Deus. Primeiro, porque Deus nunca diz que a gente deve deixar de lutar. Nunca. Percorra a Bíblia e você vai ver que a nosso respeito Deus garante companhia, Deus garante provisão, Deus garante força para além das nossas forças, mas Ele nos adverte a manter sempre posição, prontidão para o combate. Há pouco tempo atrás nós estávamos aqui numa série de Efésios e você deve lembrar daquela passagem do apóstolo Paulo dizendo que nós deveríamos estar vestidos com toda a armadura de Deus, alertas e atentos para a realidade do combate. Então, a Bíblia nunca diz a você e a mim que deixemos de lutar. A Bíblia nunca diz que você cesse de lutar pela santificação. A Bíblia nunca diz que você cesse de lutar pelos benefícios da proclamação do Evangelho. A Bíblia nunca diz que você deve abandonar a sua posição nas batalhas dessa vida, mas ela te garante a presença de Deus. Então, a quem se dirigem essas palavras? Essas palavras se dirigem a tudo e a todos que se levantam contra a minha vida e a sua vida
e que por si só tem força o suficiente para nos abater em definitivo, mas que diante do som da voz do nosso Deus se curva em reverência. Nós lemos um trecho aqui que diz: ele ergue a sua voz, verso 6, parte B, ele ergue a voz e a terra se derrete. Então isso aqui, queridos, é Deus na arena do combate, dizendo aos nossos opositores, dizendo a tudo aquilo que se levanta furiosamente contra o seu povo, o seguinte: chega, parem de lutar, porque eu sou Deus. E ao som de sua voz, tudo precisa dizer amém. Tudo. Tudo. Parem de lutar. Qualquer coisa ou pessoa que se levante contra Deus, se levanta para perder. Você crê nisso? Qualquer coisa que se levante contra o nosso Deus, se levanta para perder. Eu sou Deus, diz o Senhor, e esse é um golpe na altivez humana. Porque a altivez humana pretende ser como Deus, mas não consegue. Na nossa arrogância, na nossa petulância, na nossa vaidade, nós queremos ser como Deus é. Independentes, autônomos, cheios de influência, cheios de poder, mas não conseguimos. E esses poderes que se levantam contra nós e que muitas vezes, ao som de sua voz, nós nos sentimos completamente aterrorizados. Eles tentam nos convencer de um poder para além do poder real que eles têm. Porque não há poder maior do que o poder do nosso Deus, que garante estar conosco. Por isso ele está dizendo: eu sou Deus. Há um único Deus, irmãos, um único soberano. Apenas um que é exaltado sobre tudo e sobre todos. E ele, esse único Deus, luta por você e luta por mim. Eu sei, e eu amo isso, que nós somos pessoas bem moderadas nas nossas emoções e nas nossas reações. Mas esse é um tipo de declaração e é um tipo de verdade que tinha que extrair dos nossos lábios muitas expressões de glória e louvor ao nosso Deus. Muitas. Muitas. Sabe por quê? Porque as tribulações e os apertos da vida muitas vezes extraem o pior dos nossos lábios. E a gente extravasa as piores palavras, os piores sentimentos, as piores afrontas ao nosso Deus. E a gente extravasa os nossos medos e com declarações terríveis que, se não fosse Deus ser tão misericordioso por nós, éramos dignos de ser esquecidos por Ele. Mas quando ouvimos isso, que há um único Deus que é Senhor e soberano sobre toda a terra, um Deus que, quando ergue a sua voz, tudo se derrete, tudo se curva e tudo tem que dizer amém, porque Ele é o soberano. E quando vemos a Bíblia dizendo que esse único Deus está ao nosso lado e luta as nossas batalhas, por isso a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós precisamos abrir os nossos lábios e deixar que dele fluam palavras de adoração e louvor e exaltação a esse Deus. A continuidade do verso 10 diz ainda, o Senhor falando aos seus oponentes: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E, queridos, não é novidade na história a igreja de Deus sofrer com perseguição, a igreja sofrer com ataques, a igreja sofrer com hostilidade. E embora nós saibamos que o joio cresce misturado com o trigo, e embora nós saibamos que existe muita coisa sendo dita e feita em nome de Deus e se apresentando como igreja, que nos causa constrangimento e muita vergonha, há muito discurso que passa ao largo do que é o Evangelho e passa ao largo do que é fidelidade cristã e que é apresentado como algo cristão nessa sociedade. E a Bíblia sempre disse para nós que o joio cresceria junto com o trigo. Nós sabemos que somente naquele dia do Senhor essa separação vai ser feita por Jesus. Embora nós não nos ceguemos para o fato dos equívocos, dos erros, dos desvios da igreja, essa igreja visível,
Essa igreja que é feita de carne e osso, essa igreja que é constituída por pecadores, embora nós não nos esqueçamos que há falhas nela, nós não podemos nos esquecer que a igreja é, como diz a Bíblia, a menina dos olhos de Deus. Ele a ama com amor profundo, Ele a defende. E aqui, queridos, eu falo menos da instituição, ok? Eu não estou falando de denominação aqui, de CNPJ. Eu estou falando sobretudo do corpo de Cristo espalhado pela face da terra, o que envolve a sua vida e a minha vida. Desde sempre, irmãos, Deus preservou o seu povo. Desde sempre, Deus frustrou as vozes que decretaram o fim da igreja no mundo. E Ele continuou fazendo a sua igreja florescer e o seu povo crescer na face da terra. As vozes fatalistas continuam se erguendo. E talvez você, em algum momento, seja lendo os seus livros, seja se informando nos noticiários, seja nos bancos da academia, onde você mantém contato para sua formação intelectual, formação profissional, você escute aqui e ali vozes quase que como que de profetas, dizendo sobre a derrocada da fé, a derrocada do cristianismo, a derrocada da igreja de Jesus. Irmãos, Deus há de abater e Deus há de tirar todo o fruto podre da árvore. A Bíblia diz que os escândalos seriam inevitáveis, mas diz: ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Deus é o juiz do seu próprio povo, e a Bíblia diz que o juízo começa dentro da casa de Deus. Queridos, a despeito de tudo isso, Deus continua com as suas mãos sobre a sua igreja, fazendo ela crescer. E quanto mais vozes fatalistas se levantarem dizendo é o fim da igreja, mais igrejas serão plantadas para a glória de Deus, mais o testemunho do Evangelho florescerá no nosso país e ao redor do mundo, mais pessoas vão ouvir a mensagem do amor e da esperança que há em Deus e na obra de Jesus Cristo, mais pessoas vão se arrepender de seus pecados e correr para a graça de Deus, e nós seremos testemunhas disso. Sabe por quê? Porque Deus cumprirá a sua palavra, como Ele disse nesse texto: eu serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra. É Deus batalhando pela sua própria glória, zelando pela sua própria glória. Concluindo, queridos, o que toda essa realidade descrita nesse salmo fala a você e fala a mim? Se nós somos parte do povo de Deus, se nós estamos em Cristo, nós temos a certeza de que podemos contar com a proteção do Senhor, a sua presença entre nós e a manifestação do seu poder sobre nós. Amém, gente? Isso é uma garantia, isso é uma certeza. Isso não é uma certeza que eu estou te dando, porque as minhas certezas podem ser muito falhas. É uma certeza, é uma garantia da palavra de Deus. Se nós somos parte do povo de Deus, nós podemos contar com a proteção do Senhor, a presença do Senhor e o poder do Senhor. Deus é o verdadeiro refúgio das nossas vidas. Deus é um abrigo seguro nas tempestades e nas tribulações que se levantam contra nós. Deus é uma fortaleza intransponível que nos guarda. E é por isso que nós podemos fazer refrão com o último verso desse texto, o verso 11, que diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Irmãos, amanhã é segunda-feira, e como todo início de semana, vem a vida com os seus dilemas, com os seus desafios, como dizem os meus amigos, com os seus boletos também. Vem a vida com a realidade dela. E tudo à nossa volta vai tentar fazer com que o nosso coração se anestesie outra vez da realidade da presença de Deus e de suas promessas, e a gente simplesmente viva como todo mundo vive, na mesma batida, na mesma agonia, na mesma aflição, no mesmo ritmo insano, na mesma competição, na mesma troca de mentiras, de enganos. Mas nós podemos iniciar essa semana lembrando de algo que é verdadeiro e absolutamente poderoso sobre as nossas vidas. Nós, diferentemente daqueles que não fazem parte do povo de Deus, contamos com a proteção do Todo-Poderoso. É Ele quem nos guarda. Nós estamos nele, então nós estamos abrigados e seguros. Ele nos defende. A presença dele não vai ficar aqui nesse ambiente esperando que no próximo domingo você volte. E ele sentindo saudades de nós. Não, quando você sair daqui e seguir para o restante do seu dia, o Senhor seguiu com você. Ele vai embora desse lugar com você.
E quanto mais sensível você estiver à presença dele, mais ele vai encher você, mais ele vai encher sua casa, mais ele vai encher o lugar que você trabalha, mais ele vai encher a vida dos seus filhos com a presença dele. E mais do que isso, quando você se sentir vulnerável e fraco diante do que virá, e acredite, sempre vem tudo aquilo que é por si só mais forte do que a nossa força. Lembre-se que sobre a sua vida e a minha vida está o poder daquele que quando abre a boca e fala algo, a terra se derrete, como diz o salmista. Ele é o Todo-Poderoso que diz aos nossos adversários, às circunstâncias hostis que enfrentamos: pare de lutar, eu sou Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã e pela Tua palavra, Senhor. Faz o nosso coração sair desse lugar cheios de fé, cheios de certeza da Tua companhia, Senhor, da Tua proteção e do Teu poder, meu Deus. Senhor, eu oro pela vida daquela pessoa que me ouve e que ouviu todo esse sermão, mas que não pode dizer acerca da própria vida que faz parte do povo de Deus, ou que rendeu de fato seu coração a Jesus Cristo, entregando assim a vida para ser conduzida para Deus. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus esse coração se abra para o seu amor de modo tão maravilhoso, que essa pessoa querida possa viver essa preciosa verdade sobre a sua própria vida. O dia que me rendi a Deus, o dia que entreguei o governo da minha vida a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a minha história foi transformada e eu passei a perceber essa proteção de Deus sobre a minha vida, essa presença de Deus em minha vida e esse poder de Deus atuando em mim, por mim e também através de mim. Que essa seja uma realidade que nos faça alegres em Ti, Senhor, felizes em Ti, cheios de um bom discernimento, Senhor, e uma visão otimista nessa vida, não por conta das circunstâncias da vida, mas pela realidade de que o Senhor é um Deus vivo, que caminha conosco, que está conduzindo a nossa história para a Tua glória, até aquele precioso dia em que estaremos por toda a eternidade olhando em Sua face bendita, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa seja uma semana diferente para você, cheia da presença de Deus, e que no domingo que vem nós estejamos aqui todos juntos, celebrando ao Deus das nossas vidas mais uma vez. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos todos em paz.